Olá, irmãos, vamos continuar nossa série de estudos sobre o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Hoje nós vamos falar o sétimo ponto, a sétima verdade que guia a nossa vida e dá propósito para a nossa vida. É a razão de tudo, o porquê estamos nesse mundo afinal. Por quê? Só que não podemos esquecer o que a gente já estudou até agora. Vamos lá. Qual foi o primeiro ponto que nós estudamos? Que tudo começa com Deus. O segundo ponto que nós estudamos, você não é um acidente, nós não somos um acidente. Terceiro ponto que nós estudamos, todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. O que dirige a nossa vida? Quarto ponto, nós fomos criados para ser eterno. 5 ponto, precisamos enxergar a vida no ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Deus. 6º ponto, de semana passada, a vida não é uma atribuição temporária. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a razão de tudo. Para que nós fomos criados? Nossa vida só tem sentido quando fazemos isso para a glória de Deus. Vamos ler o texto de Romanos 11:36? Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Romanos 11, verso 36. Provérbios 16, verso 4. O Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Tudo é para Ele. Vamos orar? Senhor, quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor possa nos ajudar a entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas, a forma que nós devemos agir e como devemos caminhar nesse mundo tão complicado. Sabemos que a gente vive buscando o sentido da nossa vida e temos aprendido nessas últimas semanas que a nossa vida é para a Tua glória. Por favor, confirma isso nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Tudo é para Ele, tudo é para a glória de Deus. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. É por isso que a razão da existência está nele, incluindo eu e você. Quando Deus criou todas as coisas, foi para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. O que é a glória de Deus? Por que tudo é criado para a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. Essa é a glória de Deus, é a essência da natureza dele. É o peso da importância de Deus, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da bondade de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas nele. Isso é a glória de Deus, é a essência dele. O objetivo universal do mundo, do universo, é realmente demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo que existe. Deus fez tudo isso, inclusive eu e você, para a glória de Deus, a glória dele. Os céus declaram a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a maior realização que eu e você podemos alcançar na nossa vida. Quando nós entendemos que tudo o que fazemos é para a glória dele, passa a ter sentido amar até aqueles que nos odeiam, ajudar aqueles que nos ignoram, falar e suportar em amor aqueles que eu não gostaria nem de conviver junto. Por quê? Porque eu entendi que eu faço isso não pelas pessoas, não por mim, não porque eu sou o centro do universo, mas para a glória de Deus, para honrar a Deus. E a gente aprende isso com Jesus, que glorificou a Deus cumprindo o propósito dele na terra. Lembra? Ele estava no monte e ele ora: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Jesus glorifica a Deus quando ele cumpre o propósito dele na terra. Ele foi levado por isso, ele foi trazido por isso, ele estava na terra para isso, para que Deus fosse glorificado. O meu propósito, o seu propósito é glorificar a Deus através da nossa tentativa de nos parecermos mais com Jesus e fazermos com que outras pessoas se pareçam também. Nós glorificamos a Deus quando nós entendemos que Jesus é o nosso exemplo, esse exemplo a ser perseguido por toda a vida, até o nosso último segundo de vida. E para isso Deus nos deu muitos propósitos que a gente vai estudar no decorrer do nosso ano, propósitos que nos mostram como glorificar ao Senhor.
O livro que nós estamos usando como base fala que a glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz em Hebreus 1, verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que eu e você pudéssemos entender completamente o que é a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e verdade. João capítulo 1, verso 14. Através de Jesus a gente pôde perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Ele queria que eu e você vivêssemos realmente de forma que o amor dele fosse reconhecido na humanidade. Viver para a glória de Deus é a maior realização que eu e você podemos alcançar na nossa vida. Então, a pergunta e a pergunta se dá no livro, inclusive, fala: como eu posso glorificar a Deus? Vamos lá para João 17,4. Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito nesse mundo. Jesus glorificou a Deus fazendo tudo que o Pai mandou ele fazer. E eu e você vamos glorificar a Deus se nós fizermos da mesma forma que Jesus, se nós honrarmos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação pode glorificar a Deus, inclusive eu e você, mas isso só acontece quando a gente cumpre o propósito para o qual a gente foi criado. Os pássaros vão glorificar a Deus quando voar, ao fazer um ninho, ao realizar uma atividade própria de pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma formiguinha rende a glória de Deus quando cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Existem muitas formas de dar glórias a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, mas eu posso adiantar para você que nós damos glórias a Deus e nós glorificamos a Deus quando nós primeiro o adoramos. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Então, quando nós adoramos, nós damos glórias a Deus. Nós damos glórias a Deus ao amar outros que são fiéis a Deus. Nós damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo, como Ele sendo nosso exemplo. Por isso que nós somos cristãos, porque a ideia da palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós buscamos ser parecidos com Ele, nós somos pequenos Cristos. Tem uma frase que eu ouvi, acho que foi em 2005, no encontro de líderes, e um daqueles homens palestrantes falou a seguinte frase: quanto mais um líder se parece com Cristo, mais as pessoas vão querer ser lideradas. Quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais as pessoas vão querer estar perto de nós. Nós damos glórias a Deus servindo os outros com os nossos dons, com as nossas habilidades, com as nossas capacidades. Quando nós oferecemos o que temos sem pedir nada em troca, nós damos glórias a Deus. Nós damos glórias a Deus falando dele para outras pessoas, contando como Ele nos ama, não sendo chato, mas sendo sincero no testemunho, não tentando convencer, mas compartilhando aquilo que um dia nos convenceu, porque é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. E aí a gente chega na nossa pergunta inicial: qual será o objetivo da minha vida, da sua vida? Por que estamos nesse mundo afinal? Meu irmão, Deus vai te dar o necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. João capítulo 3, verso 36. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos sonhos parecem pequenos, porque a gente começa a perceber que Deus nos faz experimentar sonhos e planos que muitas vezes nós não tivemos, coragem para tomar decisões que muitas vezes nós não tivemos. Por quê? Porque o princípio norteador da nossa vida não é mais os bens materiais, não é mais a nossa alegria pessoal, não é mais simplesmente o desejo de autorrealização. Agora o que traz alegria para a nossa vida é saber que nós estamos servindo ao propósito de Deus. Atos 13:36 vai falar: e Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e adormeceu. Ele serviu a propósito, ele glorificou ao Senhor porque ele fez o que o Senhor mandou.
Eu e você serviremos a propósito de Deus, glorificaremos ao Senhor se nós fizermos o que Ele mandou. A minha vida e a sua vida é para a glória de Deus. Romanos 11:36, termino com o versículo que eu comecei. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Meu irmão, hoje nós celebramos aquilo que para o cristianismo é a coisa mais importante, que é o Natal. Hoje nós celebramos a verdade que pregamos. O nosso Senhor Jesus nasceu. E Ele nasceu para viver para a glória de Deus. E hoje o Natal só vai fazer sentido para mim e para você se nós entendermos a importância de vivermos para a glória de Deus. Jesus nasceu para nos dar a oportunidade de nós reconhecermos através da vida dele a glória de Deus. Então, no dia de hoje, tome uma decisão. Escolha viver para a glória de Deus e Ele te dará um propósito claro de vida. E você vai perceber que tem muito mais sentido viver para a glória de Deus do que viver para os nossos sonhos e planos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que hoje o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, o nascimento do Teu Filho, nosso Salvador. Nessa noite celebramos isso e, por favor, nos ajuda a entender que tanto o nascimento quanto a morte e a ressurreição dele foram para que eu e meus irmãos pudéssemos reconhecer a glória do unigênito Filho do Senhor. Então, por favor, Pai, recebe o nosso coração e a nossa oração e que no dia de hoje nós possamos escolher viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e um Feliz Natal para todos nós.